Agora o nosso terceiro modelo atômico, o modelo atômico de Ernest Rutherford, né? Como havia falado em relação ao modelo atômico de Thomson, quando eu mencionei, que cada modelo atômico surgiu com a necessidade de explicar algum fenômeno da natureza. No Rutherford não vai ser diferente. A necessidade no novo modelo atômico, em relação ao Rutherford, surgiu decorrente da descoberta da radioatividade, né? Então a radioatividade era uma nova parte da física e da química descoberta até então, né? O precursor do estudo da radioatividade, né, foi Henri Becquerel. Becquerel descobriu, né, a radioatividade, certo? E o primeiro elemento a ser descoberto até então foi o urânio, certo? Que é muito utilizado nas usinas nucleares, tá? E nos estudos feitos por Rutherford, ele acabou descobrindo os 3 tipos de radiações existentes, né, dentro da radioatividade. Lembramos que radioatividade é a parte da química onde estudamos átomos de núcleos instáveis que emitem radiações de seus núcleos até criar uma estabilidade nuclear. Isso é radioatividade. Então, átomos que são instáveis, têm seus núcleos instáveis, eles emitem radiações até obter uma estabilidade. Dependendo da natureza do elemento, essa radiação pode durar alguns milésimos de segundo ou pode durar séculos, certo, pessoal? Então, vejam, no estudo feito da radioatividade por Ernest Rutherford, ele descobriu os 3 tipos de radiações, as partículas alfa e beta e a radiação eletromagnética gama. Então, esse estudo, ele descobriu essas 3. Alfa é uma partícula de natureza positiva, né? A partícula alfa é uma partícula muito grande. Ela tem baixíssimo poder de penetração. Sequer atravessa uma folha de papel. Não faz mal nenhum a gente. O papel dela é apenas eletrizar a natureza. Por quê? A partícula alfa, ela tem um alto poder ionizante. É tanto que a partir das partículas alfa que pode surgir o gás hélio. Certo, pessoal? Já a partícula beta é uma partícula bem menor. Já tem um poder de penetração razoável. Certo? Então a gente não pode entrar em contato com a partícula beta de forma alguma. Tá? Porque ela pode penetrar até 2 centímetros na nossa pele. Então ela pode provocar danos seríssimos, no caso das queimaduras. Lembramos que a partícula alfa, no vácuo, ela tem uma velocidade média de 20.000 km por segundo. Já a partícula beta, ela tem a velocidade de 85% da velocidade da luz, isso no vácuo. Já a radiação gama, essa sim, é perigosíssima. Essa que é responsável pelo surgimento de várias doenças que é exposta à radiação. Porque a radiação gama é uma onda eletromagnética que se propaga na velocidade da luz. Ela tem um altíssimo poder de penetração. Ela atravessa o corpo humano. E o ser humano, ao entrar em contato com a radiação gama, né, ela acaba por modificar o DNA da pessoa. Por isso que ela é tão perigosa. Agora que fique bem claro. Isso vai depender da intensidade da radiação e da quantidade, o tempo que a pessoa fica exposta. Tá certo, pessoal? Só um pouquinho de radioatividade para a gente se interagir com o modelo atômico de Rutherford, né? Então, Rutherford, o que ele fez? Ele utilizou um elemento radioativo, que emitindo partículas alfa, e bombardeou um filamento de ouro, de aproximadamente a espessura de 8 milímetros. E por trás desse filamento tem um anteparo de sulfeto de zinco, que chamamos de papel filme. O papel filme em contato com a radiação, ele emite feixes de luz. E foi dessa forma que Rutherford realizou seu experimento e pôde comprovar a existência da nossa segunda partícula subatômica, que é os prótons. Então, ao bombardear esse filamento de ouro, ele observou que a maior parte das partículas alfa atravessaram tranquilamente o filamento de ouro, que aí até então foi a grande surpresa dele.
Porque na ideia, na cabeça de Rutherford, ele acreditava que as partículas alfa elas bateriam no filamento de ouro e retornariam. Não foi isso que foi visto. Certo, pessoal? Ele observou que a maior parte das partículas atravessaram livremente, uma pequena parte desviou e uma menor ainda ricocheteou. Foi daí que ele deduziu a existência de uma partícula positiva, uma partícula pequena de alta densidade. Por que de alta densidade? Porque a partícula alfa ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, para bater em uma parte e ricochetear ou desviar, essa partícula tem que ser também de natureza positiva e numa elevada densidade. Que é aí que ele denominou de prótons, que pode ser representado pela letra P ou pela letra Z. E através desse experimento, outro fator, Rutherford, ele pôde observar o tamanho relativo do átomo. Ele pôde ter uma noção mais ou menos. O núcleo de um átomo, em média, será entre 10 a 100 mil vezes menor do que a eletrosfera. Como assim a eletrosfera? Porque a partir da ideia do modelo atômico de Rutherford, ele propôs o modelo atômico de que maneira? O átomo teria um núcleo pequeno, denso e positivo, que teria os prótons em volta, um grande espaço vazio, que seria a eletrosfera. Então, aqui é o núcleo, onde estariam os prótons de natureza positiva, e em volta os elétrons realizando movimentos o quê? Circulares. Aqui é o nosso núcleo e aqui é a nossa eletrosfera. Onde estaria quem? Os elétrons. Certo, pessoal? Só que tem um detalhe. Esse modelo atômico de Rutherford, houve muitas controvérsias. Por quê? Porque é um modelo que explica perfeitamente o comportamento unicamente de um átomo, que é o átomo de hidrogênio. Por quê? Porque o átomo de hidrogênio só tem um próton e só tem um elétron. Certo? Como é que poderia explicar o comportamento de outros átomos que tinham 2, 3, 30, 40 prótons em seu núcleo, certo? E em volta vários elétrons. Como é que poderia explicar isso? Porque vocês sabem muito bem que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Se eu tenho um núcleo carregado de carga positiva e uma eletrosfera carregada de carga negativa, o que aconteceria naturalmente? Os opostos se atraem. Sem falar que se temos um núcleo que é bem denso, que eu acabei de falar, com a existência de vários prótons, como é que esse núcleo permaneceria estável? E aí que surge, um aluno de Niels Bohr, que foi Chadwick, que descobriu a existência da terceira partícula subatômica, que foram os nêutrons. E a partir da descoberta da terceira partícula subatômica, foi determinada a massa do átomo. O número de massa do átomo. Então, ele afirma que o número de massa do átomo, que é representado pela letra A, vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Certo, pessoal? Qual o papel do nêutron? Um nêutron tem o papel de manter a neutralidade do núcleo, fazendo com que esse núcleo não entre em colapso. De modo que os prótons jamais se chocam. Por quê? Nós temos uma teoria em que, quando um próton está se aproximando de outro próton, um dos prótons se transforma em nêutron. E um dos nêutrons se transforma em próton. Então ocorre essa troca. Certo, pessoal? E dessa forma se evita o contato entre duas partículas de natureza positiva. E o núcleo permanece estável. Bom, para concluirmos a nossa aula hoje de modelos atômicos, pessoal? Mostrar para vocês como é que fazemos a representação das partículas subatômicas do átomo. Certo, pessoal? Então veja aqui. Nós temos esse átomo hipotético, esse átomo X. Onde é que vai ficar representado o número de massa? Lado superior esquerdo. E o número atômico? Pode ser Z ou P. Número atômico, lembramos que é a mesma coisa que o número de prótons. Certo?
lado inferior esquerdo. E lado superior direito, nós temos a carga. Carga, o que significa essa carga? Os átomos, pessoal, na natureza, eles podem, né, tem átomos que têm a tendência de perder elétrons, tem outros que têm a tendência a ganhar elétrons. E essa tendência de perder ou ganhar elétrons, teremos a formação dos íons. Quando o átomo perde elétrons, ele fica de natureza positiva, no qual chamamos de cátion. Quando o átomo recebe elétrons, fica de natureza negativa, que chamamos de ânion. E os nêutrons, como é que determina o número de nêutrons? É a massa, é o número de massa menos o número atômico. Então, de cima menos o de baixo. Então, veja aqui a representação do átomo de ferro. Então, vejam. Nosso átomo de ferro. Quanto é que vai ser o número de massa dele? Lado superior esquerdo. Ó. Número de massa será o quê? 56. Nosso número atômico será quanto? 26. E como é que achamos o número de nêutrons? Como eu havia falado, é o de cima menos o de baixo. Então, nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então, nesse caso, nêutrons vai ser igual a quanto, pessoal? 56 menos 26. Portanto, o número de nêutrons será igual a 30. Então, é dessa forma que determinamos as nossas partículas subatômicas em um átomo. Até logo e até breve.